pessoal, tudo bem? Meu nome é Adamo Rodrigo, eu falo aqui de São Paulo, essa é minha esposa Juliana, somos aqui da capital e nós gostaríamos de bater um papo com vocês, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Nós criamos esse canal para poder passar um pouquinho de experiência de como se aposentar com imóveis aqui no Brasil. Então nós criamos esse canal para poder ajudar vocês e eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Meados de 2003, eu sempre trabalhei com vídeo, né? Sempre trabalhei numa produtora aqui no Brasil, desde a minha adolescência, né? Então comecei com 14 anos e eu sempre trabalhei com vídeo, né? Comecei lá como cabo man, depois eu acabei virando editor de imagem, depois eu acabei virando cinegrafista depois de alguns anos. E eu tinha sempre aquela ideia de um dia conhecer outros países, ir para outros lugares do mundo, ter não sei, assim, eu sempre tive aquela coisa de o novo, né, o desconhecido. Então eu queria ir para outros países para poder conhecer uma outra cultura, conhecer uma outra forma de viver, uns outros costumes, né, outros tipos de comida, outros tipos de vestimentas, todas essas coisas. Então eu já tinha muito isso desde a minha adolescência. Eu me encantava, obviamente, com os Estados Unidos, olhava aquelas coisas, Nova York, aquelas luzes, e tudo sempre me encantava. Aquele frio europeu, aquela coisa dos casacos, aquelas coisas assim. Então sempre me encantava aquilo, né? Até que em um determinado momento da minha vida, eu fui conversando com a minha família, eu falava com a minha família, pessoal, eu vou viajar, eu vou, eu vou embora. Eu tenho certeza que algum momento da minha vida, isso eu falava, eu tinha uns 15 anos, 16, 17 anos, eu já falava esse tipo de coisa. Uma hora eu vou sair do país, uma hora eu vou conhecer uma outra cultura. Para onde? Não tinha ideia ainda, mas sempre tive aquilo dentro de mim. E quando a gente tem alguma coisa dentro da gente, de que aquilo vai ser bom, ou é um sonho, ou é um desejo, aquilo move dentro de você, e se você toma a atitude correta, você vai pegar e vai fazer. É aquilo, né? Você tem o desejo de algo, você vai tomar atitude e aquilo vai acontecer. Depende de você. E aí eu peguei e fui conversando com a minha família, sempre eu ainda, não, eu tenho que conhecer outra cultura, eu vou para algum lugar. E aí eu acabei que eu demorei para sair do país, né? Aí quando eu lembro, nós somos em 4 irmãos, né? Na família, um irmão de criação, totalizando 5, 3 homens e 2 mulheres. E aí eu falei pro William, falei pro Roger, eu falei para minhas irmãs, falei minha mãe, eu falei, pessoal, eu já tinha 26 para 27 anos, eu falei, eu vou embora, hein? Tô decidido que eu vou para algum lugar. Então eu tinha desejo, eu conhecia um amigo que morava em San Diego, na Califórnia, só que daí por causa da língua, talvez o inglês, aquela coisa, e até para tirar todos aqueles papéis, aquela coisa do visto para ir para os Estados Unidos, eu falei, talvez deve ser um pouco mais difícil para eu poder ir para os Estados Unidos. E aí eu lembro que na época o William, o meu irmão, ele trabalhava numa loja de telefone celular. Ele trabalhava vendendo chips, né, para celular. E eu, se eu não me engano, em Osasco, né? Nós somos aqui da Zona Norte de São Paulo, da capital. E ele trabalhava em Osasco e ele acabou que um determinado final de ano, né, ele conheceu uma mulher que veio para passar as férias no Brasil, né? Veio visitar a família no Brasil. Ela morava na Espanha, tá? E ela veio passar as férias no Brasil. Por coincidência, ela foi até a loja do meu irmão para comprar um chip, onde o meu irmão trabalhava. E aí, de repente, a gente já tinha muito essa ideia, isso estava sendo sempre conversado em casa, eu vou embora, não sei se eu vou para os Estados Unidos, ou para a Europa, para algum outro lugar assim e tal. E acabou que ela disse assim, eles começaram a conversar, acho que ela simpatizou-se com o meu irmão, e o meu irmão depois chegou um dia à noite e falou, poxa, eu conheci uma mulher, ela veio para o Brasil para tirar férias, e ela acabou comprando um chip comigo, e assim, a gente começou a conversar do nada, parecia que nós nos conhecíamos há muito tempo, e acabamos nos simpatizando um com o outro ali, criou-se aquela conversa, né? E ele comentou que justamente nós tínhamos comentado em casa que nós tínhamos vontade de ir embora, ir para um outro país e toda aquela coisa. E de repente ele
ele pegou e falou isso à noite quando ele chegou em casa. E disse que ela morava na Espanha, ela morava em La Coruña, e ela falou um pouquinho de La Coruña. E ela até se propôs assim para ele, se caso você for, de repente, sei lá, eu posso até te ajudar, não sei o que, ela criou uma amizade ali, né? E acabou acontecendo isso. Aí eu falei para ele, poxa, Espanha, a língua parece que é um pouco mais fácil do que o inglês. Vamos para a Espanha. A gente, bem naquela coisa da ansiedade, eu sou bastante ansioso, mas assim, aquela coisa, e eu falei, poxa, vamos para a Espanha. Aí você vai pesquisar sobre o que é La Coruña. Então você já entra, já vai buscar informação do que é La Coruña, como que a cidade é. Ele acabou ficando no telefone dela, né? Isso de 2003 para 2004. Eu sei que quando passou-se o final de ano, Natal com a família, toda aquela coisa, eu, em janeiro, assim, eu já tinha juntado um pouquinho de dinheiro, já vinha vindo juntando um pouquinho de dinheiro, e aí peguei mais algum pouco de dinheiro na produtora que eu trabalhava, né? Gravava-se muita festa aqui em São Paulo naquela época, né? Não existia, era a época da fita ainda, né? Era do videocassete, VHS. VHS ainda, então não tinha esse negócio do CD ou celulares hoje que nós temos, que são muito bons, são praticamente uma câmera profissional. Os celulares, você colocar um pouquinho de luz, você tem um equipamento profissional para poder gravar. E não tinha isso naquela época. E eu acabei comentando já também na produtora que eu trabalhava, peguei um pouquinho mais de dinheiro. Eu cheguei para os meus irmãos e falei, pessoal, eu estou indo comprar a passagem. Eu falei bem assim para eles. Em janeiro eu falei, eu estou indo comprar a passagem. Eu vou para a Espanha. Só que como foi depois do atentado de 11M, no 11M, eu não lembro quando foi o atentado na Espanha. Não lembro qual foi o mês, eu não lembro agora qual foi o mês que teve atentado, se eu não me engano, no trem, né, na Espanha. E estava difícil de entrar pela Espanha, porque isso eu vendo as informações, estava difícil de entrar pela Espanha. Eu falei, opa, olhando pelo mapa, Corunha está perto de Portugal, cidade do Porto, se a gente pegar depois um ônibus, a gente pega, entra por ali, aquele negócio entra por trás, né, pela costa, olhando no mapa e pesquisando todas aquelas coisas em livros, informações. E aí eu falei, eu vou entrar por Portugal. Vou comprar a passagem para Portugal. De lá eu pego e entro para a Espanha. Bom, comprei a passagem, não deu 2 dias, 3 dias, uma semana depois que eu tinha comprado a passagem, eu tinha comprado já para maio daquele mesmo ano. Tinha comprado já para o mês de maio. E eu me lembro que era um feriado, mas eu não lembro agora qual era o feriado. E eu acabei comprando. Só sei que deu uma semana, amor. Deu uma semana e o meu irmão Roger arrumou dinheiro, não sei de onde, para comprar passagem. O William também arrumou dinheiro. E uma outra amiga que nós, a Thaisa, acabou indo conosco também na época. Ok, então vamos embora para a Espanha. Ok. Aí vai chegando perto e o coração vai acelerando, porque outra cultura, outro país, eu nunca tinha saído daqui, você acaba indo para outro país. Eu lembro que aquele dia, quando chega o momento de viajar, nós tínhamos feito acho que umas 2 semanas de despedida com todos os amigos aqui, né? Em São Paulo, vamos para outro lugar, vamos para a Espanha, ou seja, a gente tinha muitos amigos também. Muita gente frequentava a minha casa, sempre teve esse costume, né, de muitas pessoas frequentarem a nossa casa, e eu acabei nós fizemos diversas despedidas e nós fomos. Sei que naquele grande dia era um feriado. Você imagina, minha família inteira no aeroporto, alguns amigos também no aeroporto, muita gente chorando, né? E a ideia de você sair, logicamente que eu coloquei a questão da cultura e tudo, que sempre foi um anseio dentro de mim, de conhecer um outro país. Eu sempre que me questionava, eu falava, poxa, o mundo é tão grande, por que eu vou ficar só aqui no Brasil, não vou conhecer uma outra cultura? E eu falei, poxa, vou para trabalhar, ganhar dinheiro, que é o que todo imigrante ele pensa. Eu vou lá para fora, ganhar um dinheiro para construir e ter aquelas outras coisas que a gente nunca teve, vindo de família pobre, né? Sem condição de muitas coisas, né? Então, um sonho de muitos imigrantes, pessoas que migram para outro país,
é atrás do dinheiro, não tem outra coisa. A ideia é essa. Obviamente que a gente coloca essa questão da cultura, de outro país, de algo novo e tudo, mas a questão a gente sabe. Migrou é por causa do dinheiro. Vai embora pra mudar de Dinheiro, vida. mudar de vida, mudança de vida. Ok, naquele dia todo mundo chorando no aeroporto, meu pai, minha mãe, minhas irmãs que ficaram, porque eu praticamente o mais velho de todos, praticamente o paizão. Então muita gente chorando, os amigos também. Boa sorte, que Deus te abençoe, vamos lá. Enfim, viajamos, chegamos de manhã em Portugal, descemos. Eu não sabia, mas nós acabamos chegando, nós não sabíamos, acabamos chegando lá. Estava tendo a Eurocopa. Tanto que chegou três homens e uma mulher. E perguntaram ainda para nós em Portugal se nós éramos algum grupo de axé que estava chegando, porque eu lembro que na época eu usava trança e tudo. Se era algum grupo de axé que estava chegando ali. O que vocês dançam? Vocês são da Bahia? Vocês estão com axé? Não sei o que lá. Falei, não, turismo, né? Conhecer, a gente gosta. Obviamente estava tendo a Eurocopa, o brasileiro gosta de futebol, gosta muito de futebol, vou apreciar um pouco, né? Inclusive, se eu não me engano, a Grécia ganhou aquela Eurocopa naquele ano, na Europa, em Portugal. Nós entramos em Portugal, passamos pela imigração pela manhã, né? Foi um voo bastante longo, né? Porque o voo ele passou primeiro em Madrid, bateu em Madrid, fizemos depois passamos de um avião para o outro, né? E pegamos para Portugal e passamos na imigração. Daqui a pouco a gente pensou que nós íamos entender totalmente o português de Portugal. Quando as pessoas começaram a falar, nós não entendemos nada. Muito pouco, algumas palavras, mas um português totalmente diferente do nosso. Além disso, chegamos lá. Eu lembro que estava tendo até alguma coisa de degustação de vinho. Quando nós chegamos em Portugal, acabamos degustando um pouquinho de vinho lá. Bom, passou. Passamos a imigração, saímos do aeroporto. Sabia que nós tínhamos que ir para o centro da cidade do Porto para poder pegar um ônibus para Corunha. Então nós fomos até lá. Eu não sabia como chegar até a cidade, saindo do aeroporto para ir até o centro da cidade do Porto. E então, eu lembro agora que eu perguntei para um senhor, entrei no ônibus, como que a gente faz para nós irmos para o centro da cidade do Porto? Ele falou, tens que pegar um autobus na parada. Totalmente diferente do nosso idioma. Aí nós pegamos o ônibus e fomos para a cidade do Porto, para o centro, e pegamos um ônibus que demorava 3h30 para chegar em Corunha. E nós pegamos o ônibus e fomos. Ou seja, tentar a vida, vamos lá, mais 3 horas, depois de 11, 12 horas de voo, e depois saía na hora do almoço, mais ou menos, nós chegamos de manhã e na hora do almoço saía o ônibus para poder ir para a cidade de Corunha. Pegamos mais 3h30, chegamos mais ou menos umas 4, 5 da tarde, foi que nós chegamos em Corunha, cansadérrimos, esgotados. Chegamos lá, o William acabou ligando para essa pessoa que ele acabaram conhecendo aqui no Brasil, em dezembro, e tínhamos um lugar para ficar, nós ficamos hospedados, e aí começa a aventura de algo novo. Chegamos lá, ela nos levou, obviamente, para conhecer alguns bares brasileiros, o pessoal do Brasil que estava lá, então você vai em alguns bares, vê até o pessoal que toca, aquelas coisas, o pessoal que tocava um sambinha, tocava um axé, aquelas coisas, mas obviamente que você precisava do trabalho. Nós chegamos e eu já falei, precisava de ver um jeito para poder a gente trabalhar, né? Porque nós vamos aqui atrás do dinheiro, atrás do euro. E outra, daqui a pouco o dinheiro que você tá no bolso, ele acaba né? E você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar saindo de festa, vai ficar... Não, eu preciso trabalhar. O que acontece? Aí a dona de um bar que nós fomos, também foi uma pessoa que nos ajudou muito, uma brasileira lá, a Natália, tá? Ela nos ajudou demais. Ela tinha um marido dela que era engenheiro, e ela também tinha um bar. E nesse bar que nós fomos, ela falou assim, poxa, a gente precisava de gente para tocar aqui, para poder o bar render um pouquinho mais. Os espanhóis gostam muito desse negócio da batucada brasileira, essas coisas. Então, eu sei que daqui a pouco ela já tinha comprado uns instrumentos para nós. E aí tem aquele negócio que a filha dela, o pessoal gosta muito disso, se vestiu com roupa do carnaval, né? Que nem aquelas mulheres de passista que ficam dançando. Lá fora, a Europa, o povo gosta disso. Então, da batucada, daqui a pouco a gente estava ensaiando umas músicas já brasileiras, uns axés, aquelas coisas. Uma sobrinha dela e a filha dela
que morava lá também, se vestiram de roupa de carnaval e já Dançar. faz os banners, faz a apresentação e começa. E a gente começou ali mais ou menos coisa de tirar uns 30, 40 euros por noite, aquela coisinha. Cada um. Ou seja, acabamos de chegar, pelo menos não estamos só gastando. Começou a entrar. Porque tinha que pagar a pousada onde nós morávamos e não era barato. A gente acabou de chegar e não conhecia toda a trajetória, os recursos que tem no país ou na cidade que você está. Então é um processo de adaptação. É muito difícil, né? Comida não tivemos problema nenhum, que o lugar lá tinha um bom peixe, um bom pescado e, né, era comida muito boa. Eu gosto muito de peixe, não tive problema nenhum. E aí você começa a trabalhar, e eu lembro que chegou um determinado momento, porque a Europa tem muito problema da fiscalização nos bares, nos restaurantes. Então, a qualquer momento, pode chegar um fiscal e atuar, ela que é a dona do bar. Eu sei que na época era para alguém estivesse trabalhando lá, ou uma pessoa estivesse trabalhando no bar, sem os papéis, era mais ou menos uns 60 mil euros A multa? de multa. Então, você está sempre, lá fora, você está sempre com a corda no pescoço. 3 meses só, demora o visto, né? Pode renovar, né? Pra mais 3 Pode, meses. pode renovar mais 3 meses. Ficar mais 3 meses. Bom, aí eu sei que o marido da Natália, ele era engenheiro e tinha uma casa dele que ele queria fazer uma construção. Então chegou uma época e falou, ó, 50 euros por dia para vocês, do almoço e ainda levo. Eu falei, vambora. Sei que um dia nós chegamos lá, nós chegamos na construção, ele tinha que destruir uns pilares grandes na casa dele. Era uma casinha no interior, né? Um outro pueblo, né? Que eles chamam na Espanha. E era para destruir uma torre de concreto. Ele até alugou umas britadeiras. Eu sei que eu fiquei o dia inteiro na britadeira. Eu sei que quando eu cheguei à noite, meu braço estava assim, sozinho. Sozinho, assim. Tava no sofá e meu braço assim, sozinho. De tão que estava. E no outro dia, cansado. Mas tudo bem, vamos atrás do dinheiro. Eu sei que nós trabalhamos 2 semanas com ele e depois acabou a obra. A obra na construção, lá fora, na Espanha, é a coisa mais difícil de trabalhar. Tem muitos fiscais na construção civil, né? Autuando os construtores. Então era a coisa mais difícil. Mas como era particular para ele na casa dele, então nós trabalhamos lá as 2 semanas. Obviamente 50 euros dava 250 euros por semana. Estávamos em 3. Nós ali já estávamos praticamente se entrosando, tocando no bar. A Natália fez os panfletos. A gente saiu tocando. Assim, meus irmãos não tocavam muito. Eu até tocava um pouquinho, né? Percussão, essas coisas, essa música brasileira. Meus irmãos não tocavam muito, mas acabaram aprendendo. Vamos se virar para poder ganhar dinheiro. Imigrante, você se vira e vai trabalhar. E vai ganhar dinheiro. Ok, fizemos isso. Começamos a tocar. Eu sei que lembro numa época, que como nós chegamos e estava muito perto do verão, né? Maio, junho, julho. Eu sei que em junho para julho começa muitas festas. Verão europeu, por exemplo, na Espanha, é muita festa. As prefeituras pagam muito dinheiro para as pessoas cantarem, tocarem nas praças, nas praias, eles montam palcos, tem toda essa coisa. Sei que acabou que a Natália arrumou um evento para nós tocarmos na cadeia, gente. Vocês não têm ideia. Tocar na cadeia. A cadeia, chegamos lá, era a cela. A cadeia era para homem e para mulheres. A cadeia, uma cela para cada um, tem até piscina. Quem veio nos recepcionar, por exemplo, depois de um determinado tempo na cadeia, na Espanha, eles fazem uma recuperação da pessoa mesmo. Depois de um determinado tempo, a pessoa vem e ela começa a participar de um anfiteatro, cuidar, gerenciar as coisas lá dentro para os outros presidiários. Tanto as mulheres como os homens, mas é separado. Ou seja, fomos lá, ela conseguiu um concerto para nós tocamos. Primeiro para os homens, 1 hora, depois nós tocamos para as mulheres, 1 hora, dentro da cadeia. Quanto que nós ganhamos? Deu mais ou menos na época, acho que uns 150 euros para cada um. Tá bom? Um concerto, 150 euros. Ok, perfeito. Depois disso, já estava meados de 3 meses, nós lá trabalhando, se virando na cidade, né? Eu sei que teve uma época, porque a roupa era bastante cara de comprar na loja, mas tinha um lugar que dava roupa, porque eu fui buscar roupa quando eu precisei, obviamente, né? Eu sei que meados de 3 meses, um dos meus irmãos, o Roger, ele voltou. Ele voltou pro Brasil. Também falou, poxa, isso não é pra mim, eu não vou aguentar, você entendeu? Eu tô com saudade da mãe, tô com saudade do pai, saudade do resto da família, tô indo embora. Eu falei, eu não vou, eu tenho muito aquilo de,
não dá pra você, como que eu posso dizer, desejar que você vai conquistar algo e você no meio do caminho você voltar. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu fui na época, eu tinha já 26 para 27 anos. 26 para 27 anos quando eu fui, né? Demorou bastante da minha adolescência para eu chegar ao ponto de sair do país. E eu falei, não dá, eu não vou embora, eu vou ficar. Bom, ficamos. Ele veio embora, fui levar ele até no aeroporto de Portugal com um amigo espanhol, fomos de carro. Ele foi e voltou pro Brasil. Eu fiquei, eu e o William ficamos trabalhando. O William nessa época, depois que ele foi embora, acabou se relacionando com uma espanhola. E nós acabamos com uma outra brasileira que nos ajudou também, alugou um apartamento para nós que nós pagávamos 250 euros por mês de aluguel lá. Mas praticamente eu fiquei morando sozinho, porque o meu irmão William se envolveu com uma espanhola e acabou indo morar na casa dela. Eu fiquei tocando na noite e me virando. Depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu estava morando sozinho. O William sempre passava, me ajudava e tudo. Eu continuei tocando nos bares. Eu sei que mais ou menos passou uns 8 meses, 7 meses, 8 meses, me aparece um rapaz que tocava violão, fazia uns reggaes, lá de Curitiba. Chegou ele e mais um outro. Ok. Falei, companheiro, porque eu lembro quando a gente ia tocar, o pessoal pedia muito aquela música popular brasileira. Chegaram a pedir para nós tocarmos, quando eu estava lá no bar da Natália, pediam para nós tocarmos Aquarela, esse tipo de música. Eu acabei, que eu peguei e fui me adaptando mais, até porque eu não era uma música que assim, eu não tinha costume de tocar, eu não tocava no Brasil, não tinha essa profissão, eu era cinegrafista. Nossa, Aquarela acho que eu cantava na escola. Aí pediram pra gente tocar esse tipo de música. Eu falei, pô, Andrei, o negócio é o seguinte, você acabou de chegar, o que se ganha dinheiro aqui é com a música, é na noite. Não vai querer trabalhar na construção, você não vai conseguir. Até nos bares também, mas é perigo você sofrer uma fiscalização e de repente você ter que sair do bar. Então é assim que funciona. O negócio é o seguinte, vamos montar uma dupla eu e você, a gente já faz os banners, ensaia umas músicas populares brasileiras, um negócio de Javão, rapa, essas coisas, skunk, vamos tentar ensaiar umas músicas assim, toquinho, a gente separa umas músicas assim pra gente poder tocar, a gente vai indo nos bares, a gente grava até uma fitinha, alguma coisa, entrega pro pessoal nos bares, é onde a gente vai viver. Ele com o violão já falou, negão, vambora. Começa a nossa luta agora, eu e ele. Então eu deixei um pouco do bar na Natália, porque meus irmãos tinham ido embora. Eu até estava tocando com outro pessoal, mas eu vi que dava para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Tocando dessa maneira. Aí eu e o Andrei, nós começamos. Começamos a tocar. Daqui a pouco a gente está tocando, a gente conhece um outro rapaz num bar, um brasileiro, que era o Emílio. Na época, a gente começou a tocar. O Emílio tocava percussão, ele adorava tocar percussão, então só nós três, nós ensaiamos, começamos a tocar no bar dele, começamos a incendiar. Eu sei que de repente tinha gente que ia lá para nos assistir, algumas pessoas, e de repente uma dessas pessoas que foram assistir, uma era o Júlio, daqui a pouco veio a Luzia. Quando a gente foi ver, a gente já tinha uns 7, 8 pessoas na banda. Cresceu demais a banda. Eu e o Andrei continuávamos fazendo na semana, de repente, uns concertos, né, alguns showzinhos assim nos bares para sobreviver. E de repente, eu lembro que até por causa de um festival, tinha um festival que ia ter, chamava Foundation Reggae Festival, se eu não me engano, que tinha em Burgos, todos os anos, e um rapaz que foi lá, acho que o nosso DJ, se eu não me engano, ele falou, puxa, vai ter um festival, se a gente tocar num barzinho chamado Dublin, se a gente ganhar o festival, a gente consegue ter o passaporte para poder tocar nesse concerto, que era um concerto grande na praia, em Burgos, que tinha em Colônia. Ou seja, nós fomos lá, mas tem que ter uma música própria. Puxa, nós escrevemos uma música, ensaiamos uma música, tudo coisa de 2 semanas, assim, a música estava pronta, nós fomos lá, tocamos e ganhamos o passaporte para poder tocar nesse festival. Tocamos nesse festival, tocamos, saímos no jornal, toda aquela coisa, né? E sobrevivendo. Não ganhamos muito dinheiro na época não, que era só passaporte para poder tocar lá, para poder ingressar nesse show. Eu lembro que nessa época, eu acabei também arrumando um trabalho para trabalhar assim, não era todos os dias, mas eu acho que era de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para trabalhar à noite fazendo kebabs. Conheci um cara que tocava garbuca,
um rapaz que era turco, o nome dele era Tolga, ele tocava isso, tocava... E me viu tocando percussão e falou, rapaz, você toca demais e tal, gostei de você e tal. A gente não podia tocar, fazer alguma coisa e tal. Eu falei, podemos, tal, tal, tal. Ele falou, tem uma lanchonete aqui em cima, que faz kebabs. Poxa, quando ele falou isso, eu falei, não tá precisando de ninguém para trabalhar, não. Ele falou, poxa, seria muito bom que você trabalhasse comigo, cara. Gostei de você, você tem uma energia boa, aquela coisa, tal, tal, tal. Acabou a gente pegando uma baita amizade, um cara super gente boa, e acabei trabalhando para ele, né? Acabei trabalhando para ele à noite. E nesse meio tempo, isso já estava uns... Falo você que eu já estava lá na Espanha, já eram uns 2 anos já, na Espanha, bem entrosado no país, né? E acabou que tinha um crítico de cinema que ia sempre ver a gente tocar no bar. Ele falou, gente, eu tô vendo vocês tocarem aqui, eu conheço um pessoal que trabalha comigo, que eles sempre buscam pessoal que faz percussão para tocar percussão em cima de eletrônica por toda a Corunha, por toda a costa, entre Portugal e Espanha. E aí eu acabei que eu fui junto com ele, e nós fomos junto com ele para justamente ver um contrato da Schweppes para percussionista. Precisava pelo menos de uns 3. Eu tocava percussão, tinha um africano que tocava conosco também, né? Eu tocava djembês e nós conhecemos um outro cubano que tocava as congas também, no final. Aí nós vimos lá todo o contrato, lemos o contrato dizia que era por gala, ou seja, de quinta, sexta e sábado, mais ou menos, que tinha as festas, foi num outro verão, se pagava mais ou menos 300 a 350 euros por gala. Falei, poxa, ganha dinheiro, vamos lá. Eu já estava nessa época, uma coisa que eu quero alertar a todos, porque eu estava nessa época justamente, aquela coisa de ajuntar o dinheiro, trazer o dinheiro para cá, é assim, eu me senti muito seduzido pelo país. Que o que acontece com muitas pessoas que estão lá migrando. Então Né? você já não estava no seu propósito lá de trazer dinheiro para o O Brasil? meu propósito acabou, eu estava tendo uma vida assim, com oportunidade de comer fora, gastar o dinheiro na noite, comprar belas roupas. Vocês sabem que a Zara é lá na Espanha, principalmente em Corunha. A Zara, o dono da Zara nasceu em Corunha, foi lá que começou. E eu acabei tendo aquela coisa daquela vida de sempre andar bem vestidinho, bonitinho, com bom perfume e gastando dinheiro. O país me seduziu, porque eu tive... E a Europa tem aquela coisa do glamour. E tem aquele negócio de você sair todos os dias à noite para ir para um restaurante, para ir para um bar. Garrafa de vinho de 200 euros, 300 euros. Então eu estava seduzido, acabei esquecendo aquela coisa que eu tinha de se guardar o dinheiro. Isso é ruim demais. A gente pensa que as coisas vão ser ad eternas. Elas não vão acabar. Isso foi muito ruim, né? E aí, firmamos o contrato com a Schweppes, firmamos, foi eu, o senegalês e o cubano, tocamos percussão em cima de eletrônica em um verão. Eu tirava mais ou menos um final de semana, mais ou menos 1.000 euros por final de semana, trabalhando assim, ou sexta e sábado, ou quinta, sexta e sábado. Chegava um dia antes na cidade, sentava com o DJ, passava algumas músicas, montava o set de percussão, tocava 3 tempos de meia hora, 3 tempos de 40 minutos, durante a madrugada na noite, na discoteca. Já lá, no final do mês, a Schweppes vinha e depositava o dinheiro na conta. Totalmente seduzido pelo país, gastando dinheiro, conheci toda a Espanha, toda a costa, aquela de Portugal, até Santander lá em cima, até País Basco. A gente tocou, ganhei muito dinheiro e gastei muito dinheiro. Bom, voltando, a gente continuou com os nossos shows, continuamos com os nossos shows. O que me acontece? Em determinado momento, eu estou indo com os instrumentos, eu, o pessoal lá do bar, todinho a banda, cada um em um carro, eu tô indo, tinha uma blitz, um comando da polícia. Nos pararam. Eu tava no carro com o Emílio, e o Emílio tinha papel, já vivia há mais de 15 anos na Espanha. Eu não. Aí o que acontece? A polícia pega, me leva, porque eu tô sem o passaporte, tô com o passaporte, mas eu já tinha passado o tempo de visto de turismo lá, de turista, não tinha renovado, e mesmo se eu tivesse renovado, isso já estava mais ou menos 3 anos e pouco. Acabou que eu fui para a delegacia, passei na comissaria, aquele negócio da digital, tirar foto, não fui algemado, não me maltrataram, nada disso, porque não é um crime.
né? Nem encostam em você na realidade, essa coisa de revistar, não teve nem isso. Entendeu? Acabou que eu fui levado num carro, sentei atrás, dois policiais na frente, a paisano, que vieram me buscar. E aí fui pra delegacia, passa por todo aquele negócio da documentação. Quando eu for ver, volto, coisa de 1 hora mais ou menos, eu fiquei na delegacia fazendo todo esse procedimento. Eles mandaram pedir para eu ir embora. Ok, peguei um táxi, como ia ter o show, deu tempo de eu sair para ainda começar o show. Cheguei lá no barzinho, o pessoal já tinha montado tudo, todo mundo preocupado. Chegou a notícia pro meu irmão, que tava lá com a namorada dele, justamente, onde você tá, o que aconteceu, foi preso, foi não sei o que, todo mundo ficou preocupado. Quando eu chego lá no bar, meu irmão tá até lá no bar, com a namorada dele, praticamente esposa já, justamente, o que aconteceu, onde você tava, cara, você foi preso, te bateram, aconteceu, todo mundo preocupado. Eu falei, não, pessoal, não aconteceu nada não, só tava sem documentação, não tinha mais nada, tinha vencido minha documentação, é isso aí. Bom, resumindo, passou 1 semana, recebo uma carta da polícia, sendo convidado a me retirar do país. Aí eu começo a ver o sonho. É a cartinha que ninguém quer receber. É a cartinha que ninguém quer receber. Os imigrantes não querem receber. Convidado a me retirar do país. Eu poderia ter ficado, né? Aí, obviamente, que eu ainda fiquei mais um tempinho lá. Até decidir todas as coisas, o que eu faço, o que eu não faço. E nesse meio tempo me acontece uma outra coisa. Eu trabalhava na lanchonete, à noite. Alguém mandou uma fiscalização lá. Ou se não mandou, não sei. Mas eu tenho essa pulga atrás da orelha aí. E aí acabou que o meu patrão lá dos kebabs, eu tive que sair de lá também. Porque senão ele ia tomar uma multa por estar com um imigrante sem documentação trabalhando lá. Ok. Ele recebeu uma cartinha também da imigração. Ok. Então eu já vi meus trabalhos indo embora, eu tinha gastado todo o dinheiro, fiquei naquela preocupação e daí meio que caiu uma ficha. Puxa, eu trabalhei todos esses anos, eu ganhei dinheiro, e eu não pensei em investir em nada. Eu não pensei no meu futuro. Então isso começou a ficar bastante latente na minha mente. Porque foi um erro, né? Ok. Então, conversando com todo mundo, já tinha avisado minha família, falei, vou voltar. Não tenho o que fazer. Vou voltar, não vou ser deportado. Porque amanhã, depois, de repente, pode acontecer alguma coisa, eu queira voltar para o país, de repente você não consegue entrar no país, mas porque você foi deportado de lá, não posso ficar com isso, né? E aí conversando com todo mundo, obviamente que a tristeza ela bateu, infelizmente totalmente já triste, e daqui a pouco eu me vejo voltando para o Brasil com 500 euros no bolso. Desce no aeroporto, uma viagem longa também, eu tive. Acabei decidindo que voltaria, né? Não tinha jeito, não tinha o que fazer, mas mesmo assim meu patrão ainda tentou, ele falou, não, vamos tentar fazer lá no Ministério de Relações Exteriores no Brasil, te mando um contrato de trabalho, você volta e tudo, né? E me ligava constante na semana, depois que eu estava aqui no Brasil, mas assim, eu me vi quando desci no aeroporto, e aí é que parece que cai a ficha, sabe? Quando você não fez nada para que pudesse ter uma prevenção em relação ao seu futuro, que é isso que as pessoas não se preocupam. É justamente na questão da prevenção do seu futuro, né? E eu acabei voltando para casa da minha mãe com 500 euros no bolso, tendo que começar aqui no Brasil tudo do zero. Então aquela tristeza para mim, é como se eu tivesse, né? Eu fui e assim, por causa da cabeça, obviamente, por causa dos meus pensamentos, a minha maneira de viver, eu acabei voltando com uma derrota de uma guerra. É isso que aconteceu. Eu fui pra guerra e eu fui derrotado. Fora que o pessoal, quando você volta, né? Voltou, nossa, e com 500 euros você não tinha dinheiro, né? 500 euros não é nada. Não. Então eu imagino que as pessoas, ficou aquele comentário, né? As pessoas te conheciam, nossa, o cara ficou lá tanto tempo, voltou sem nada. O que ele fez? Houve isso ou não? Houve. Diversas pessoas me perguntaram o que aconteceu, o que você fez. Muitos falaram que eu fui deportado. E foi deportado, por isso que não voltou. Por isso que você voltou, porque você foi deportado e tal. Bom, o castelo desmoronou. Eu lembro que a minha irmã trabalhava, a minha irmã mais nova trabalhava no salão de cabeleireiro, eu fui para trabalhar de manobrista. Eu cheguei e fui trabalhar de manobrista
E aí, tendo que começar do zero. Então, imagina a minha frustração voltando para casa da mãe. Já estava com 30 anos, 31 para 31 anos. Saí daqui com 26 para 27. Isso aí, fiquei 4 anos lá. Então, é aquela tristeza, porque a gente... aí depois vem aquele arrependimento. É aquela coisa. Por que que eu não tinha feito algo? Por que que eu não fiz algo? Por que que eu não me preveni? Nos meses que eu ganhei dinheiro, por que que eu não investi em algo? Por que que eu não guardei um pouco, não né? poupei, apliquei? Por que que eu não fiz algo? E esse arrependimento bateu na porta e foi aí que hoje a gente ficou com aquela... Hoje eu tenho a experiência de que isso não pode acontecer de novo. E é por isso que nós criamos esse canal, justamente aqui contando a minha história, mas poder ajudar outras pessoas para que eu sei que tem muitos imigrantes que estão nos assistindo e com certeza podem estar passando por esse processo também, né, amor? Bom, e aí o castelo todo desmoronado, eu trabalhando como manobrista, eu fui buscar uma solução, fui justamente buscar uma solução para que isso não vier a acontecer, né? Porque assim, eu nunca fui conformado com CLT. É uma coisa que eu nunca me conformei de ter aquela coisinha eu vou me aposentar com aquele negocinho ali, eu vou viver ali, o governo que me pague, eu CLT, aquela coisa, então não. Então, eu sempre tive essa característica puxa, preciso fazer algo, preciso aprender a empreender, né? E, obviamente, que os anos foram se passando, eu fui, logicamente, sempre inconformado com esse tipo de coisa. Acabei, obviamente, Deus preparando essa esposa maravilhosa para mim, né? Graças a Deus, ela com as mesmas características que eu tenho, totalmente inconformada também com aquela coisa do cotidiano, aquela coisa do, né, aposentadoria pelo governo. Não, o sistema, né? O Sistema sistema, o brasileiro, sistema né? brasileiro financeiro, pode-se dizer, Não, de é o aposentadoria. sistema de trabalho aqui, né? Que você trabalha, você todo dia se levanta de manhã, vai pro trabalho, cumpre horário, né? Bate cartão, Sim. chega no final do dia, vai embora, no outro dia a mesma coisa, e isso corre 30 dias para você receber um salário e corre 35, né? 30, 35, dependendo aí, 40 anos para que você se aposente, né? Com um salário mínimo. Não Na dá. maioria das vezes, né? Não dá. Aí, obviamente que, como nós temos essas características de empreendedores, a gente, inconformado com esse tipo de coisa, nós fomos estudar, né? A Juliana acabou me recomendando um livro Pai Rico e Pai Pobre, né? E foi aí que a gente começou a ter uma maior clareza de que o sistema aqui, ele tem pessoas que gostam, mas nós não temos essa característica. Na verdade, eu creio que a maioria não gosta. É. Quem gosta? É. Quem gosta de vender seu tempo, né? E, na verdade, esse livro, eu li ele quando eu tinha 18 anos, né? E achei super interessante as ideias que colocava ali. Só que muito nova, sem a maturidade, né? Sem experiência, você vai aprendendo com os tombos. E depois que eu conheci o Rodrigo, a gente gosta tanto eu falo que a gente gosta tanto de viajar, tanto esse negócio de conhecer, assim, lugares novos, que a gente nem se conheceu no Brasil. Nós nos conhecemos na Flórida, que ele foi para uma viagem de trabalho, né, do trabalho que ele estava fazendo. E eu fui, na verdade, imigrar. Vendi tudo que eu tinha, vendi os móveis, entreguei a casa que eu morava de aluguel e falei, vou embora, não volto mais. Só que chegou lá, né, o meu plano era um, de Deus era outro. Aí conheci o Rodrigo e a minha ideia era ir com visto de turista e lá mudar o meu status, né, para visto para estudante, né, mudar status para estudante. E nesse meio tempo conheci o Rodrigo, ele teve que voltar por causa do trabalho dele, e nesse retorno ele me falou da gente casar, e enfim, fiquei lá só os 6 meses que permitia ficar com o visto.
e voltei pro Brasil e a gente se casou. Mas voltando ali na história do pai rico, né? O pai rico, o pai pobre, ele fala muito do quadrante do fluxo de caixa, as formas que você tem de gerar renda. Então, creio que várias pessoas já viram o quadrante. Quem não viu, vale a pena ler esse livro. E ele fala lá, ele faz um quadrado e divide ele em 4 partes. E de um lado, ele coloca ali que você tem como gerar renda sendo empregado, né? E o empregado é isso que eu falei, é o CLT, né? Onde você troca o seu tempo por dinheiro. Você todos os dias levanta, 9 horas, tá na empresa, tem que ficar ali um período de 8 horas por dia, bater o cartão, se você atrasar 10 minutos, vai descontar, né? Se você faltar sem justificar, vai descontar o final de semana, e você faz isso por 30 dias para no final dos 30 dias receber um salário. E assim você vai correndo a vida, né? Você troca o seu tempo por dinheiro. Se você tiver falta injustificada, não for trabalhar, vou tirar férias, vou viajar semana que vem, e sem uma justificativa, sem ser seu período de férias, você vai ser mandado embora, você não vai receber, você não vai ter salário, né? E essa é uma maneira de gerar renda que a maioria dos brasileiros fazem, né? Que é o que nós somos ensinados desde criança, né? Depois tem a outra parte do quadrante que ele fala sobre os autônomos. E o autônomo é o famoso trabalhar por conta, né? A maioria dos brasileiros começa um negócio próprio no trabalhar por conta, né? Eu vou montar um negócio aqui, eu mesmo vou tocando, eu mesmo vou vendendo, eu mesmo monto uma padaria, eu mesmo vou sendo padeiro. Pelo menos não tem ninguém, vamos falar assim no português, claro, enchendo meu saco. E a pessoa vai ali tocando o negócio. E você decide quando você trabalha, né? Se você quiser tirar uma semana de férias, você tira. Só que o negócio vai estar fechado, porque você é autônomo, né? Não vai ter ninguém lá, você que é o padeiro. E nessa uma semana você não ganha nada. Então, mais ou menos que continua trocando tempo por dinheiro, né? Até mesmo eu costumo falar que tem profissionais liberais que trocam tempo por dinheiro, né? Porque ele tem ali, vamos falar, um psicólogo, um dentista, ele tem ali a agenda dele. Se ele ficar doente e não puder atender a agenda, vai cancelar com aqueles pacientes, com aqueles clientes, só que naquela semana ele não trabalha, mas também não tem a renda, né? Então continua trocando tempo por dinheiro. Aí a terceira parte do quadrante é você ser um dono de negócio. E quando você é um dono de negócio, você começa a trabalhar de forma mais inteligente, em que você vai colocar pessoas para trabalhar para você, né? Então, pode ser um pequeno negócio, né? Uma loja de roupa pequena, onde você tem ali as pessoas trabalhando, uma loja de calçados, pode ser um mini mercado, né? E ali as pessoas estão trabalhando para você, estão arrumando, estão cuidando do estoque, estão fazendo as coisas, né? E você é o dono do negócio. Muitas vezes, se você tiver uma boa estratégia, você não precisa ficar lá tomando conta, todo dia indo trabalhar, né? Vamos falar exemplo de alguns negócios. Você já viu o dono do Walmart no supermercado atendendo? Não, né? Isso é um negócio, né? As pessoas trabalham para você e o negócio anda. Você já viu o dono do shopping, né? Ali cuidando, vendo os lojistas, vendo as lojas que ainda tem espaço para alugar, que não foi locado. Não, ele não tá ali, né? É um negócio, o negócio anda sozinho. E depois a gente tem a outra parte do quadrante, que é o investidor. E o investidor, qual que é a diferença dele para o dono de negócio? É que o dono de negócio, as pessoas trabalham para ele, o investidor, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. E isso é uma maneira mais inteligente, né? O dinheiro trabalhando para você. E essa é a proposta aqui do nosso canal. É a proposta aqui dos conteúdos que a gente quer criar, te ajudar de alguma forma a fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? E ainda mais o dinheiro dos outros, né? Começa o seu dinheiro trabalhando para você e num certo ponto o dinheiro dos outros vai trabalhar para você também.
Então é isso que é a nossa proposta, é isso que a gente vem trazer aqui. Então, falando aí de investimentos, hoje tá super em alta, né? A bolsa de valores, né? Muitas corretoras de valores, você tem fácil acesso pelo celular, por aplicativos, enfim, bancos digitais. Então, por exemplo, falando de investimentos, hoje você pode investir na bolsa, tá aí trabalhando com renda fixa, né? Os CDBs, trabalhando aí com tesouro direto, né? E você vai colocar seu dinheiro ali e esse dinheiro vai trabalhar, você vai receber os juros por esse dinheiro. É um valor menor, porém você vai receber, o seu dinheiro vai render mais, muito mais que a poupança. Você pode também comprar ações de empresas, né? Tem várias empresas aí, um exemplo, nós também investimos em ações e um exemplo de umas ações que nós temos do Banco Inter. Ano passado, quando teve o início da pandemia, que teve aquele circuit breaker, nós compramos ações do Banco Inter e ali elas estavam com um valor ali mais ou menos entre 13 e 14 reais. Hoje, se você pegar as mesmas ações e eu olho na minha carteira, essas ações valem 65 reais. Então, houve aí um ganho de capital, juros de capital, dividendos, você pode ganhar investindo em ações de empresas. Você também pode estar aí ganhando com imóveis, né? Você pode investir em imóveis e ganhar com imóveis. E o Pai Rico, Pai Pobre cita isso no livro. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui no canal. Como você investir em imóveis? Uma dificuldade que nós tivemos é o seguinte, porque ações, tesouro, né? Você pode ir lá e investir 20 reais, 30 reais, né? Tem ações aí de 9 reais, se começa um pouco, mas imóveis é um produto de valor agregado, né? Você não consegue comprar um imóvel com esse valor. Existem os fundos imobiliários, né? Mas eu tô falando do imóvel físico mesmo. Aí, o que acontece os imóveis precisam de um valor agregado. E nós começamos a estudar e buscar formas de poder investir em imóveis, né? Gerar renda com imóveis sem que você desembolse tanto dinheiro. Então, essa é a proposta aqui do nosso canal. Nos próximos vídeos, a gente vai estar falando aí com vocês sobre o mercado imobiliário aqui no Brasil, sobre como você pode gerar renda com imóveis, às vezes economizando aí, vamos falar para você que está aí fora, 5 euros, 6 euros, se for nos Estados Unidos, né, 7 dólares por dia. Você pode, com 7 dólares por dia, tá aí contribuindo para você ter um patrimônio no futuro, né? E o que eu falo de aposentar sobre imóveis é o seguinte, o tempo vai correr, o tempo vai passar, né? 12 anos, 16 anos vai passar. Você tem que começar a fazer alguma coisa hoje, tomar uma decisão hoje, de mudar e de fazer alguma coisa, né? Imagine como estava a sua vida há 12 anos atrás, né? Você fez alguma coisa para que você construísse patrimônio, construísse renda? Partindo do dia de hoje, imagine como pode estar a tua vida daqui 12, 15, 16 anos, né? Você vai ter a mesma força de trabalho, né? A gente sabe que o trabalho do imigrante não é fácil. Nos Estados Unidos eu também trabalhei com limpeza de casa, eu era helper, né? Então, a gente sabe que não é fácil, é trabalho pesado, e mesmo que eu fiquei pouquinho tempo ali, às vezes eu me pegava pensando, meu Deus, será que eu aguento chegar nos 50, 60, né, limpando casa desse jeito, 3, 4, 5 casas por dia, será que eu consigo? Então, eu deixo essa reflexão aqui para você. Daqui 12, 15, 16 anos, será que você vai estar com o mesmo gás para continuar fazendo a mesma coisa, trabalhando na construção civil? Né, trabalhando com limpeza, trabalhando aí nos trabalhos que são do imigrante, né? Sim. Então, eu convido você para nos seguir, né, para vir fazer parte aqui e para a gente trocar experiência. A gente vai trazer nossa experiência e você também pode estar aí, a gente fazendo uma troca bem legal. Bom, é por isso que nós criamos esse canal, para poder estar ajudando vocês
a não passar, pelo menos vocês que ouviram a minha história, a não passar pelo que eu passei, né? E é como a Juliana colocou aqui, para que você pense como vai ser a minha vida daqui a 15 anos. Como eu vou estar daqui a 15 anos. Você tem a oportunidade de poder decidir isso hoje, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.